tá? Quais são os trabalhos mais comuns? Eu vou falar sobre alguns aqui para que a gente se familiarize e já vá falando sobre essa questão de retorno financeiro, tá? Então, trabalhos comuns. Vou dar exemplos aqui. O relatório de atividade potencialmente poluidora do IBAMA. Alguém conhece esse relatório? Já viu falar? Já fez algum desses? Vão falando aí, a galera que está ao vivo, a Dani, a Joelma, Nunes, Fernando, André, Daniel, Afonso. Vão falando aí. Vocês já fizeram trabalhos como esse? RAP, relatório de atividade potencialmente poluidora do IBAMA? Sim ou não? É um trabalho bem comum, tá? E é um trabalho que você consegue fazer, inclusive, não tem exigência de você assinar a anotação de responsabilidade técnica. E você pode estar fazendo trabalhos assim. A maioria dos empreendimentos que são passíveis de licenciamento também são passíveis de cadastro técnico federal junto ao IBAMA, tá? E, consequentemente, relatório de atividade potencialmente poluidora do IBAMA. É um relatório que você preenche online, tá? E que é um dos trabalhos mais comuns que a gente faz aqui, ok? Outro trabalho bem comum dentro do licenciamento ambiental é o cadastro ambiental rural, tá? O que é o cadastro ambiental rural? É um tipo de trabalho dentro da área de licenciamento ambiental, que está totalmente envolvido com a área de licenciamento ambiental, que é uma exigência na maioria dos casos de licenciamento. Então, toda vez que o empreendimento ele for ou se instalar ou operar dentro de um imóvel rural, que tem um conceito legal para isso, tá? Lá no novo Código Florestal, o órgão vai exigir que esse imóvel tenha um cadastro ambiental rural. Então, eu tenho certeza que vocês já devem ter ouvido falar em cadastro ambiental rural. É um trabalho extremamente comum, tá? Inclusive uma demanda gigantesca. Eu fiz até uma pesquisa, deixa eu ver se eu acho aqui rapidão para mostrar para vocês. Fiz até uma pesquisa aqui de quantos cadastros ambientais rurais foram feitos só de abril a maio de 2023. Tá aqui, ó. Sabe quantos cadastros ambientais rurais foram feitos só de abril a maio de 2023, segundo o site oficial do gov.com? Foram feitos mais de 53.532 cadastros ambientais rurais, só de abril a maio de 2023. Mais de 53 mil cadastros ambientais rurais. E é um trabalho extremamente comum, extremamente, assim, muito presente em trabalho de licenciamento ambiental, tá? Pra você ver a quantidade de demanda que tem. E eu vou falar muito sobre isso lá no nosso evento, que vai acontecer semana que vem. Então, eu tô tocando nessa tecla aqui, porque a gente é esquecido das coisas, né? E é para você evitar de você esquecer, de você perder acesso a um conteúdo tão rico de informações gratuito como esse que você vai ter, tá? Então já deixa anotado aí, 3 a 7 de julho, semana que vem já tá em cima, ok? A Glaucia perguntou aqui, ó. Quando não tem cadastro no IBAMA, significa que ele é isento? Não, não significa que ele é isento. Você tem que consultar a lista de empreendimentos que são isentos, que são passíveis de cadastro ambiental rural. Onde é que eu acho isso? Lá no site do IBAMA. Eu vou mostrar isso bem detalhadamente lá no evento da semana que vem, tá? Você vai lá, tem uma lista de empreendimentos que são passíveis de cadastro ambiental rural, inclusive a lista de empreendimentos que não são passíveis, são isentos, tá? E aí você vai ver, às vezes o empreendimento não tem lá, quando você faz a verificação no site do IBAMA, é porque está irregular. Então é um sinal, inclusive, de que ele está precisando de serviços e você pode, inclusive, incluir ele na sua lista de prospecção. Para você que está meio sem entender, fica tranquilo que eu vou explicar isso bem detalhadamente lá no nosso evento da semana que vem. Como é que você vai ir do zero aos seus primeiros projetos, tá? Até conseguir os 15K, os 15 mil reais por mês. Vou mostrar tudo e toda essa jornada detalhadamente lá no evento da semana que vem, tá? Quando não tem cadastro no IBAMA, significa que posto de combustível é isento. Posto de combustível não é isento. Não é isento. São pouquíssimos empreendimentos que são isentos de cadastro ambiental, de cadastro técnico federal do IBAMA. Pouquíssimos empreendimentos. Só aqueles muito pequenos, microempreendedores individuais, alguns só. Quando é pessoa física, nem tem nem CNPJ, em alguns casos. Mas a grande maioria
são passíveis. E todos os empreendimentos que eu vou citar como exemplo na nossa aula 1 do nosso evento, ou seja, na segunda-feira, dia 3, às 8 horas, são passíveis de licenciamento ambiental e são passíveis de cadastro ambiental rural, ou de cadastro técnico federal, tá? E precisam de um RAP, fazer esse relatório de atividade potencialmente poluidora, que é um dos relatórios mais comuns, tá? Então, além dele, tem um CAR, outro tipo de serviço muito comum, a outorga de uso de recursos hídricos. Cara, extremamente comum. Toda vez que um empreendimento precisa captar água de algum manancial, de acordo com a Política Nacional de Recursos Hídricos, é necessário fazer a solicitação da outorga junto ao órgão competente, o órgão de gestão de recursos hídricos, que não é, na maioria dos casos, o mesmo órgão responsável pelo licenciamento ambiental. Na maioria dos casos não é. Em alguns casos eu já vi, mas são raríssimos, tá? Geralmente você tem uma divisão de competência nesse sentido, tá? O órgão que dá a outorga, que faz o procedimento de outorga, geralmente não é o mesmo órgão que vai emitir a licença. Mas vamos aqui citar um exemplo prático. Cara, você vai licenciar uma indústria, tá? E nessa indústria, o cara vai ter que captar água para poder, enfim, qual é o tipo de processo industrial, de processo de transformação que não usa água? Se a gente for fazer uma pesquisa dos tipos de empreendimento, quer dizer, do consumo de água no Brasil, se a gente for fazer essa pesquisa, onde é que tá tendo mais consumo de água, você vai ver que está dentro de empreendimentos agropecuários, está dentro de empreendimentos industriais, que é onde há a captação de água para poder, enfim, funcionar o trabalho, o empreendimento, tá? Então, na hora que você for fazer o licenciamento de uma atividade e o órgão vê no memorial de caracterização do empreendimento, que é um relatório que está aqui, que eu vou já falar sobre ele, tá? Que você vai captar água de algum manancial, o que ele vai fazer? Ele vai exigir que você apresente outorga. Então, em 99% dos casos, você só tira uma licença ambiental, o órgão ambiental só emite a licença ambiental se você apresentar outorga. Se houver captação de água, que na maioria dos casos acontece captação de água. O único empreendimento que não é muito comum você ter captação de água são empreendimentos de mineração. Porque o cara vai estar extraindo areia, não tem lá, não vai haver um beneficiamento do mineral, a não ser que esteja um beneficiamento incluso. Como eu já vi casos de extração de areia, que o cara construiu uma peneira lá enorme para produzir areia lavada através de areia fina. Então, ainda hoje acontece uma escassez de areia de rio, tá? Que é uma areia que tem um valor de mercado muito maior, uma areia com muito mais qualidade. E aí um empreendedor diz, cara, não está tendo local para eu extrair areia de rio, não, pois eu vou fazer o seguinte, eu vou construir aqui um equipamento que eu consiga transformar, fazer um beneficiamento da minha areia fina e fazer com que ela, vender como se fosse areia lavada. Vou fazer aqui uma peneira, vai estar lavando a areia, vai fazer um processo, né? Então esse processo é um beneficiamento, e aí ele teve que captar água e consequentemente teve que fazer a outorga, tá? Loteamentos, cara, abastecimento de água no loteamento, a maioria dos casos o cara vai cavar um poço, ou o cara vai fazer alguma coisa, tá? Para poder justificar o abastecimento de água daquele loteamento. E quando ele vai fazer isso, o que ele tem que fazer? Uma outorga, tem que solicitar a outorga. Então, a outorga e o licenciamento ambiental, eles caminham juntos. Se você for analisar, eu vou trazer esses dados para vocês no evento, tá? Inclusive, um dado que mostra se o número de licenças ambientais emitidas no Brasil está crescendo ou está caindo nos anos de 2020 a 2023. Eu trouxe esse dado, não foi fácil de achar, não é um dado fácil de achar, mas eu trouxe para vocês, para a gente analisar o mercado, ok? Coisa que eu nunca vi ninguém fazendo, inclusive. Então, se a gente for analisar a emissão de outorgas, tá? As demandas de outorgas acompanham o licenciamento ambiental. Porque tudo que envolve captação de água em um manancial, seja ele superficial ou subterrâneo, vai ser necessário a outorga. Então é um serviço muito comum que você pode estar fazendo. Lá, mas eu não posso assinar estudo hidrogeológico, que é um dos estudos que são cobrados. Lá eu não posso assinar estudos que envolvem instalação de poço, não sei como é que faz isso. Cara, você faz uma parceria com quem faz essa parada e tá tudo certo, velho.
Eu não posso assinar estudo hidrogeológico também não. Eu não posso assinar projeto de poço não. Só quem pode fazer isso, na maioria dos casos, é um geólogo ou alguém que tem uma especialização muito forte em hidrogeologia ou um engenheiro de minas. Eu não posso assinar, eu sou engenheiro ambiental, mas eu não deixo de fazer esses trabalhos, porque eu capto o cliente, eu aprendi a prospectar, eu aprendi a gerar demanda. Então eu prospecto o cliente, fecho o contrato e chamo um geólogo que tem aqui. Lá onde é que eu encontro esses profissionais da minha cidade? Lá no evento eu vou ensinar exatamente como é que você vai fazer para encontrar as parcerias certas para fazer os trabalhos junto com você, tá? Quando você não puder assinar. E mesmo assim ainda ter o seu faturamento, a sua margem de lucro, você ainda ser muito bem pago com isso, ok? Então vamos lá. Outorga, um dos trabalhos mais comuns. Outro relatório bem comum aqui, o memorial de caracterização do empreendimento, ou em alguns locais ele é chamado de memorial descritivo, tá? O que é esse memorial de caracterização do empreendimento? É porque é o seguinte, tá? Quando você vai fazer o requerimento de uma licença, o que o órgão te entrega é um checklist meio que padronizado para aquele segmento. Exemplo, você vai fazer um licenciamento de uma indústria cerâmica, aquela indústria que produz telhas e tijolos, que é extremamente comum, tá? Lá vai ter um checklist para você licenciar de acordo com a modalidade, a fase daquele empreendimento, para você licenciar indústrias, ok? Só que não tem como o órgão saber, o técnico do órgão saber, as características específicas daquele empreendimento que você vai licenciar, porque nem toda indústria cerâmica é igual. Aqui, por exemplo, na cidade vizinha, uma das cidades que eu atuo, tem umas 8 cerâmicas e todas são diferentes. O forno é diferente do outro, uma tem 2 fornos, o outro só tem um é maior, o outro é menor, uma tem 3 chaminés, a outra só tem uma. Então não tem como saber as características específicas do empreendimento. Então o que ele pede? Ele pede lá no checklist inicial um relatório, um estudo, onde você vai escrever quais são as características específicas daquele empreendimento. E esse estudo é o memorial de caracterização do empreendimento, ou em alguns locais é chamado de memorial descritivo. Nesse memorial, o que você tem que colocar? Lá ele vai dizer o que você coloca lá no checklist, tá? Ele vai dizer, olha, inserindo informações sobre o fluxograma operacional do empreendimento, como é que vai ser a captação de água, se vai gerar efluente, quais são os resíduos que vão ser gerados. Então, é uma visão geral, o memorial de caracterização do empreendimento é uma visão geral, um desenho geral do empreendimento, para que o técnico que vai analisar o licenciamento, ele entenda o que é aquela atividade, quais são as especificidades daquela atividade, ok? Então vai ser um forno, vai ter um forno, tá? Enfim, é um relatório, tem um termo de referência lá que ele sempre dá, ok? E é um dos estudos mais comuns que tem no licenciamento ambiental. E geralmente você não precisa ter uma formação específica para poder fazer um memorial de caracterização de empreendimento. Porque, como eu falei, é um apanhado geral, não é nenhum projeto ou um estudo detalhado que ele vai pedir, tá? Então, eu mesmo já assinei memorial descritivo para diversos segmentos, inclusive para mineração, que geralmente quem domina mais é o engenheiro de minas, é o geólogo, tá? Eu já assinei como engenheiro ambiental e deu tudo certo. Por quê? Porque eu não estou fazendo nada demais. O que eu estou fazendo é descrever, fazer um resumo, uma descrição, tá? Uma descrição do empreendimento. E isso passa, não tem nada que te impeça de fazer um trabalho como esse e assinar, ok? É um dos trabalhos dentro do licenciamento ambiental. Outro trabalho bem comum, o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, PGRS. Alguém aqui já fez algum PGRS na prática, em algum trabalho de licenciamento ambiental ou não? Sim ou não? Cara, eu anotei aqui um resumo do que eu ia falar dos tópicos da live, perdi. Isso que eu estou procurando aqui. Mas sem problema. Alguém já fez? João não colocou não, Fernando colocou sim. Massa, Fernando, tu fez para aqui, achei, ó. Tu fez para que tipo de empreendimento, cara? Zilene colocou que fez também.
Vocês fizeram para qual tipo de empreendimento esse PGRS? Foi um PGRS ou foi um PGRSS? Ou foi construção civil? Trocar uma ideia? Toda vez que o empreendimento, olha, a Juliana colocou PGRSCC, Construção Civil, e PGRSS, Serviço de Saúde. O Fernando colocou aqui, ó, Centro Esportivo para Centro Esportivo, lavagens. Então, para vocês verem, tá? Empreendimentos, oficinas mecânicas. Então, ó, são todos empreendimentos que, na maioria dos casos, são passíveis de licenciamento ambiental, tá? E para você ver como o PGRS é bem comum, tá? Até para oficinas mecânicas, eu também já fiz vários PGRS para oficinas mecânicas, oficinas de funilaria e pintura também, tá? Que é um empreendimento licenciável.